Oi galera, PTK e Pipoca na área, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Patrick Ascioli e hoje nós vamos falar de Um Mundo Depois de Nós, filme aí que estreou no último final de semana na Netflix e é dirigido pelo Sam Esmail, que é o responsável aí pela série Mr. Robot. O filme é estrelado aí pela Julia Roberts, o Mahershala Ali, o Ethan Hawke, a Myha'la e o Kevin Bacon. E eu vou trazer aqui para vocês os meus comentários sobre este filme aí que começa a apontar aí o início de um apocalipse. Mas primeiro eu vou pedir para você o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ative as notificações, fique por dentro de tudo que sai aqui no canal. Vou rodar a vinheta, você vai dando esses 3 cliques aí e volto para falar de Um Mundo Depois de Nós. Muito bem, o filme aí baseado no livro do Ruman Alan e ele é aí um filme que conta, né, adapta essa história para contar sobre uma família, né, que viaja de férias ali, sai de Nova York e vai para Long Island e acaba ali recebendo a visita de estranhos que dizem ser os donos da propriedade, que houve um blackout na cidade e que eles precisam de abrigo. Mas aí não há sinal de televisão, não há sinal de celular e também não há internet para checar as informações. Existem aí umas mudanças em relação ao material original. No livro ali, as pessoas que batem a porta são um casal de idosos ali. Aqui a gente tem um pai e uma filha, mas ainda na mesma conjectura, eles são negros também, assim como as contrapartes nos livros, e algumas coisas vão sendo modificadas ali. Como a adaptação, eu tenho uns comentários, vou fazê-los já já. Como filme, eu acho um filme bem interessante. Acho que o Sam Esmail, ele pode parecer até um pouco arrogante na forma como ele faz a direção e um pouco mais explicativo demais. Uma coisa que eu sinto falta em relação à obra literária. Porque na obra literária, o narrador ele é bastante subjetivo e eu gosto muito dessa questão de quando você está vivendo ali uma situação que você não tem muitas informações, que você não sabe o que está acontecendo, e a gente vai descobrindo o que está acontecendo através dos que os personagens vão sabendo. E eu acho que se o personagem não descobre, a gente também não descobre. Eu acho que isso faz parte da gente calçar os sapatos do personagem e viver aquela emoção assim como eles estão vivendo. No livro, o autor ele vai dando algumas ideias do que pode estar acontecendo, vai dando algumas informações que os personagens não sabem, porque ele narra, ele tem consciência do que está à volta ali, mesmo que os personagens não saibam, então ele vai contando pra gente, mesmo deixando um ar bastante subjetivo, criando ali um suspense, um thriller bem interessante. Aqui eu acho que a direção ela tenta explicar demais junto ali do roteiro e às vezes fica arrogante na forma de fazer a gente entender algumas questões estéticas, como as movimentações de câmeras, aquelas câmeras rotatórias, aquelas câmeras aéreas ali que pegam as visões de cima, se mexem de uma forma bem desequilibrada às vezes, para dar aquela sensação pra gente de confusão, de paranoia, de que alguma coisa está errada. Eu acho que a trilha sonora, no entanto, é mais eficaz em relação a isso, a composição cinematográfica, tanto em iluminação quanto em posicionamentos também. Eu acho que esses ajudam realmente a gente a mais se inserir dentro da história do que necessariamente a forma como o Sam ele mexe as câmeras, ele decide fazer os planos ali. Algumas questões ali, por exemplo, como os quadros, tanto do quarto ali principal quanto da sala, eles vão modificando ao longo da narrativa, né? O mar vai aumentando até o céu desaparecer e só ter águas turbulentas, assim como aquele quadro preto e branco, o branco vai engolindo o preto ali, né? A gente vai vendo ali que as turbulências, as questões estão aumentando, o problema está aumentando, as coisas estão desaparecendo, está tudo mudando conforme o filme vai progredindo. Eu acho isso uma forma bem interessante. Acho o elenco impecável, acho que realmente todo mundo funciona aqui, todo mundo atua bem dentro dos seus papéis ali. Eu acho que realmente a gente tem as peças de tabuleiro bem posicionadas aqui. Eu gosto dessa Rose da Farrah Mackenzie aí, a pequena Farrah Mackenzie. Eu acho bem interessante, inclusive a forma como ela termina esse filme, porque é uma forma bem interessante assim de dialogar realmente ali questões que já estão sendo apresentadas, inclusive em questões estéticas, que ela está sempre se sentindo fora da família, e o Sam Esmail nos seus enquadramentos, nos seus posicionamentos, sempre coloca pra gente entender que ela está sempre fora do plano familiar ali. Então a reação dela ao final, né, ouvindo a mãe chamar e decidindo fazer outra coisa, é muito interessante por causa disso, porque a gente tem esses contrapontos muito legais ali. Eu acho que toda essa conjectura ali, essa paranoia que é criada, ela é muito interessante porque a gente pensando no mundo moderno, sem ter
TV, sem celular, sem internet, o que a gente faria? O que colocaria a gente ainda como seres humanos para a gente poder entender como o mundo vai funcionar se a gente precisar dialogar, se a gente precisar fazer troca, se a gente precisar estar em contato com as pessoas ali, tudo ser uma conversa olho no olho e deixar de ser através de uma tela, todas essas conjecturas que a gente está meio que desacostumando cada dia mais a ter no nosso dia a dia. Então eu acho que colocar essa paranoia, essa loucura de você tirar pequenas coisas ali que parecem pequenas, que parecem que é só uma parte do seu dia dessas pessoas, como tudo parece confuso ali ao mesmo tempo e eles não sabem muito bem como lidar. Eu acho interessante como eles põem as mídias físicas ali, tanto de música quanto de séries e filmes ali, como elas vão poder, né, ali, essas questões de colecionar. Eu, um colecionador nato, coleciono muitas coisas, gosto de colecionar mídia física, inclusive, a gente vê como que realmente às vezes essas coisas podem ser muito úteis, porque não vai ter nuvem, não vai ter nada para você fazer download, não vai ter streaming, tudo parou por causa da falta de internet. E aí o que você guardou fisicamente é a única coisa que pode funcionar ali, claro, enquanto a eletricidade funcionar, mas de certa forma é até mais fácil você conseguir gerar eletricidade em algum momento ali, né, do que você conseguir ali fazer uma nova conexão de internet do zero, assim, se você não tem funcionamento, por exemplo, de satélite, coisas desse tipo. Então eu acho interessante como eles mostram que o mundo ele está evoluindo muito rápido, ele está caminhando muito rápido para o futuro, mas se qualquer uma dessas coisas tecnológicas do nosso presente, que é o futuro de ontem, colapsar as nossas respostas, né, um pouco de humanidade, um pouco de entretenimento, um pouco de coisas para a gente realmente de tirar a cabeça de tantos problemas, vão estar no passado, vão estar naquelas coisas que hoje para muita gente parecem obsoletas. Então eu acho isso muito interessante, a forma como também é construído. Eu acho também que toda a estética, né, a gente vê muito azul quando o filme começa, né, e a gente sabe que o azul ali é uma cor que remete à tranquilidade, né, a acolhimento e tudo mais. Então a gente vê muito desse azul para mostrar como o mundo tá tranquilo, tá calmo, tá bastante abrasivo ali de certa forma, e depois esse azul vai se perdendo, né, desde que esses estranhos ali chegam e começa a diminuir os tons de azuis, começa tudo a deixar de ser azul. E aí eu acho bem interessante também o personagem do Kevin Bacon, por exemplo, porque ele é aquele típico patriota, né, que é conspiratório, e ele tem uma fala, né, tem essas falas dele, né, com a bandeira americana sobre ele ali, então dá muito essa questão. Mas eu acho que, como eu falei, algumas pessoas, né, e eu até certo ponto também, acho que o Sam Esmail, ele é um pouco arrogante na forma que ele dirige, porque ele se repete em alguns momentos ali, para sempre estar enfatizando o que ele quer mostrar, só que a gente já entendeu. A gente não precisa de tanta mastigação. Eu acho que às vezes pode ser interessante ali você explicar algumas coisas. Eu gosto de filmes com finais abertos, eu gosto de questões ali, como eu falei, se o personagem sabe, a gente sabe, se o personagem não sabe, a gente não sabe, então pra mim tá tudo bem. Eu gosto de deixar especulando, eu gosto de filmes que tem lacunas controladas como esse aqui, porque aí cada lacuna é um sentimento diferente. Então todo mundo que assistir o filme, cada pessoa pode ter um sentimento diferente, pode se identificar de uma forma diferente, pode gostar do filme ou desgostar por questões diferentes. Essas são lacunas controladas. Você deixa espaços ali para serem preenchidos pelo espectador, pela pessoa que está assistindo, e aí cada espaço tem uma experiência diferente. Eu acho isso muito legal e aqui existe. Mas eu acho que você explica demais, você é didático demais às vezes, e isso pode incomodar um pouco, acaba me incomodando um pouco. Talvez isso acabe me incomodando também um pouco, porque a obra original não é assim. Ela é mais subjetiva, ela dá explicações pontuais, ela deixa você mais tempo ali como montando quebra-cabeça, tentando entender por conta própria. Eu acho que isso acaba envolvendo dentro da leitura ali e vai a gente ficar cada vez mais ávido para ter um pouco mais de informação, para a gente dar uma montada mais aqui. Mas eu acho que aqui o filme ele não tem tanto isso. Eu acho que ele se explica demais. Obviamente é uma linguagem bem diferente da literária, mas eu acho que ele perde um pouco ali pelo excesso de explicações. Eu acho que se ele fosse um pouco mais subjetivo, daria um pouco mais de interesse, um pouco mais de avidez de a gente ir continuando.
continuando. Mas mesmo assim, eu acho um bom filme, acho um filme realmente competente, eu acho um filme que realmente cria atmosfera, eu acho realmente um filme bom para você criar toda aquela tensão ali e ficar no escuro junto com esses personagens, às vezes batendo no escuro, não sabendo para onde está indo, o que está fazendo. Então algumas coisas ali vão sendo muito complicadas e vão se desenrolando num novelo que acaba realmente levando uma questão, uma sucessão de acontecimentos muito interessantes ali, que eu acho que o elenco segura muito bem e eu acho que eles ajudam realmente a compor, a manter a história indo para frente de uma forma mais interessante para a gente que está acompanhando. Eu acho que algumas escolhas estéticas e de direção ali, progressão de narrativa que acontecem no filme são muito boas, porque realmente delimitam muito bem a história que o Sam Ismael e sua equipe querem contar ali, porque deixa isso esteticamente claro, mas eu acho que às vezes, como eu falei, ele excede um pouco nessa clareza que ele quer mostrar e ele acaba sendo um pouco arrogante, um pouco enfadonho na forma que ele direciona o filme ali. Eu acho que tem algumas arestas ali que poderiam ter sido aparadas, mas acabaram não sendo, mas o meu consenso geral aí é que é um bom filme, que realmente faz uma progressão interessante, que realmente traz uma visão legal aí sobre um colapso, né, um apocalipse, um fim do mundo ali, que não necessariamente é do mundo, aparentemente é ali só nos Estados Unidos, mas de forma bem interessante como isso é composto. Eu acho que é muito atual, dialoga muito com o nosso tempo, com o que a gente vive hoje aqui, e eu acho que muito interessante também algumas questões sociais, acho que não são tão bem discutidas como no livro, especialmente sobre o racismo ali, né? Eles começam a discutir, que dá a gente entender isso, mas eu acho que nesse caso eles não deviam ser tão subjetivos como foram no filme e ser um pouco mais abertos em relação a esse diálogo, como no livro, apesar de ficar claro ali em algumas intenções, como a gente entra um pouco na cabeça desses personagens. Então eu acho um filme bem interessante, acho muito legal esse arco que tem ali de Friends. No livro é um pouco diferente, mas eu acho que eles adaptam bem ali, funciona também. Eu acho que essa questão da Rose ali, com essa questão da série e tudo mais, eu acho que é uma narrativa muito interessante para a gente entender também de uma visão de uma criança, um pouco de humanidade, um pouco do que é importante. É uma criança que realmente entende ali muitas coisas que os adultos acabam não entendendo e jamais entenderiam que ela entendeu. Então eu acho também que é uma articulação bem legal. E o final também, para mim, eu acho bem interessante. Eu particularmente gosto de finais assim, quando são bem construídos. Então essa é a minha opinião sobre O Mundo Depois de Nós. Se você não assistiu, mais uma vez vou dizer, o filme está disponível lá na Netflix. Se você ainda não leu o livro, recomendo também que você leia, porque realmente é muito interessante. Mesmo se você ver o filme, eu acho que é interessante você depois dar uma oportunidade também para o livro. Então, esse aí é a minha opinião, os meus comentários sobre este filme. O vídeo de hoje então vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que você achou de O Mundo Depois de Nós, caso já tenha assistido. Também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. A qualquer hora a gente se vê de novo aqui no canal. Tchau, tchau.